Olá, está no ar o Mundo do Futebol. A partir de agora vamos repercutir os jogos do final de semana do Campeonato Brasileiro. A derrota do Paraná pela Série B. O tricolor poupando vários jogadores, tomou de 2-1 do Juventude em Caxias do Sul. Pela Série A, vitória do Curitiba, novamente jogando bem. 1-0 para cima do Vitória na Fonte Nova. E o empate do Atlético 1-1 com o Flamengo na Arena da Baixada. Tudo bem, Sicupira? Seu destaque? Beleza. Meu destaque é exatamente o primeiro tempo do Atlético nessa partida contra o Flamengo. Melhorou taticamente. Gostei demais e o Atlético até poderia merecer uma vitóriazinha pelo que rendeu, principalmente no segundo tempo. 2 bolas na trave. Teve jogo que ficou 90 minutos para chutar 3 bolas em gol. É isso aí. PC, o Curitiba de novo jogou muito bem, né? Muita gente até não imaginava que o Verdão repetisse a atuação contra o Santos na Vila Belmiro, na derrota injusta por 1-0. Mas, de novo, o Curitiba foi bem ofensivo, né? Foi pra cima. É verdade, Crispim. Parece que a coisa encaixou no time do Curitiba, né? Mais uma vez jogando bem. A exemplo do que aconteceu lá em Santos, como você mencionou muito bem. Não merecia derrota naquela oportunidade. Jogou direitinho, marcando certinho e quando pôde foi lá com uma jogada pelo lado do campo e o gol de letra do Rildo para sacramentar essa vitória por 1-0. Vitória sensacional. Parece que as coisas estão se encaixando, né? Muita coisa ainda falta pela frente para o Curitiba, mas a gente tem que dar a mão à palmatória. O Curitiba está fazendo até agora, e nesse início de campeonato brasileiro, né, uma bela apresentação. Gostei da vitória do Curitiba, jogou direitinho como manda o figurino, viu, Crispa? Ô, Tomás, a estratégia do Paraná foi errada, não? Foi errada. O que vale para um, vale para outro também, né? Quando a gente falava muito do Atlético que poupava de um jogo para o outro, o Paraná também, né? E aí poupou de forma errada. Ganhou do Atlético Mineiro, foi um jogo difícil, um jogo diferente, e aí não dá para achar que o elenco todo tem a mesma capacidade do time titular. Errou, assim como o Atlético havia errado em alguns momentos pontuais, lembrando que o Paraná ficou um bom tempo sem jogar depois de ser eliminado no Campeonato Paranaense. Acho que foi um exagero ter mudado tanto para o jogo contra o Juventude, e é ruim, embora o Paraná tenha feito um grande jogo contra o Atlético Mineiro. E o Biteco foi, mas ficou no banco. Pois é, o Biteco, olha, a gente tem memória curta, principalmente no futebol, né? O Biteco fez um partidaço contra o Atlético de Minas Gerais, inclusive foi o responsável direto, né, pela vitória com 2 gols. E de repente fica no banco e entra nos últimos 10, 15 minutos e quase faz o gol. Nós não podemos esquecer a grande jornada do Paraná do meio de semana. Jogou contra um dos grandes clubes da América do Sul, que tem um grupo de jogadores altamente qualificados, eu me refiro ao Atlético de Minas, e ganhou um jogo quando ninguém esperava que pudesse ganhar, mesmo jogando em Curitiba. Um outro detalhe desse jogo foi que o Paraná Clube, jogando no Couto Pereira, levou 20 mil torcedores numa noite. Isso é um sinal, é um prenúncio que as coisas estão se encaminhando para o lado do Paraná. Eu não estou entendendo o negócio aqui, Valmir. É uma bola com o PC, outra bola com o nosso Tomás, e a bola murcha tinha ficado com o Sicupira. O cara que jogou com o Garrincha, com o Zagallo, com o Gerson, o cara jogou no Botafogo, no Corinthians de Rivelino. Estão brincando, os canhotinhos estão brincando. Mas não jogou com o Baio, com o Vardão, né? Aí não dá, né? Na Sandivic, no Campo Alegre, então... Eu falo, não, essa bola do Sicupira, não dá, né? É sacanagem, pô. Acho que alguém tinha que se tocar, né? A bola do Cicupa tá aqui, ó. Aí, craque, a bola do Cicupa tá aqui. Eu vou tirar essa moralzinha aqui, ó. Vou tirar essa moral, Tomás. Essa pro Edson Tomás tá boa até demais. Lá em Marilândia ele jogava com a bola assim, ó. Deixa o pessoal jogar na praia, lá em Florianópolis, aqui, ó. Eu acho que a bola murcha pro PC, fazer um mês que ele não de graça. Vai jogar lá em Florianópolis. Eu pedi dispensa, eu tava trabalhando, falei com o Cicupa, falei com o Valmir, falei com todo mundo. Testado, né? Olha aqui, os ganhadores da semana passada. Torcedor do Curitiba, o João Francisco Ribas, ele é de Santa Felicidade, final do telefone dele, 2109, leva para casa um cooler, presente especial da Muito Salvados, com cerveja Polar. O torcedor do Atlético, Maurício Frontini, ele mora no Boqueirão, aqui em Curitiba, final do telefone 3609. O paranista Fabrício Moura, final 4440, também vai levar o presentaço da Muito Salvados. E é isso aí, o Eduardo Azevedo, né?
Que tal o Eduardo Azevedo com a sua cerveja Polar? Tá fazendo sucesso, hein? Fazendo sucesso, o pessoal gosta muito da Polar, né? E você também pode saber um pouco mais da cerveja Polar na página do Facebook Cervejariando. O Eduardo Azevedo, que é coxa branca, é gremista, está assistindo aí o nosso programa. E o pessoal da Polar realmente fazendo um grande sucesso aqui em Curitiba. Para revender a cerveja Polar, PC e Sicupira, é só ligar para o Eduardo, 991 13 18 79. Eu vou ligar porque a minha acabou rápido lá. Eu tenho uma notícia boa. Eu fiz um quase domingo lá em casa e o pessoal gostou. Lançou a Polar lá. O pessoal gostou. Olha aí, ó. Tinha aquele carregamento lá que cederam. Olha, o pessoal já quer saber onde é que compra. Não, então liga aí, o telefone está no vídeo para você. E para participar, para correr o risco, né, de levar para casa a cerveja Polar e o cooler da Multisalvados, é só mandar uma mensagem aí para o 991 97 68 47, o nosso WhatsApp, né, Valmir? O Valmir também tem WhatsApp. O Valmir é o seguinte, cara, ele via a gente aqui no WhatsApp, né? Ele já fazia cara feia. Né? Lembra? Vocês ficam aí com essas coisas. Olha! Hoje é o cara que mais interage. Tá ligadinho no WhatsApp ali que... O Almir já tem Twitter, já tem Facebook, já tem Instagram. Sicupira também, né? O Sicupira já faz tempo, né? Mas não sei lidar. Vamos então com a derrota do Paraná. 2-1 para o Juventude em Caxias do Sul. 12 minutos do segundo tempo, o abafa do tricolor. E aí a finalização do Felipe Alves, contando com a colaboração do zagueirão camisa 4, ó, a bola desvia, tira totalmente o goleiro da jogada, 1-0 tricolor. E aí muita gente acreditava em mais 3 pontinhos, né? Choveu tudo lá em Caxias também, né? Aí o Leilson cobrando falta e o Assis mandando de cabeça, que estreia, né? Ele mandou uma bola na trave no primeiro tempo, aí na segunda etapa, tipo Oséias, né? Pelo Palmeiras empatou com gol contra, 46, o Diego Felipe no finalzinho, 2-1 pro Juventude. O Marcão ficou no meio do caminho ali, né? Eu acho que faltou uma decisão, ou sai socando, ou fica dentro do gol. Não que ele tenha falhado, mas ele poderia ser mais prudente, né, na saída de gol. E lembrando, né, vocês todos devem ter observado que teve um pênalti para o Juventude, que foi uma coisa escandalosa. 2, né, PC? 2. Mas o que eu vi em cima do Cristóvão foi brincadeira. O Johnny também vai rodando as imagens aí. Valmir, e a atitude estratégica do técnico do Paraná, hein? Levou o Biteco, deixou no banco aí, do time mesmo, só Robson e o Brock. Aí é tal negócio, né? Aí perde para o Juventude, corre o risco de ser derrotado pelo Atlético Mineiro, ou seja, a estratégia vai por água abaixo. Eu acho o seguinte, é uma ideia pessoal, né? Os meus colegas da mesa podem ter uma ideia diferente e eu vou respeitar. Eu acho que o norte do Paraná é subir a primeira divisão. Então tudo tem que ser feito em direção às vitórias no Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão para subir a primeira divisão. Nesse momento eles também pensam no dinheiro da Copa do Brasil, né, Valmir? Mas, o Crispim, nada é melhor para o Paraná do que estar na primeira divisão. Também é. Nada é melhor. É muito difícil, e vão me dar exemplos do próprio Juventude, de um time do interior de São Paulo que já ganhou a Copa Guarani, do Brasil. O Santo André. Pois é, mas cada vez fica mais difícil, porque agora ainda tem uma outra perspectiva da Copa do Brasil, que é os times da Libertadores para entrar na fase semifinal, sabe? Então, a Copa do Brasil é um sonho muito difícil. Eu acho que o Paraná devia jogar com o time principal em Caxias, sabe? Para procurar pontuar e chegar à primeira divisão, que esse é o sonho de todos os tricolores. É isso. Vamos examinar esse jogo 0-0. Porque quando eu vi a escalação do Paraná, eu pensei o seguinte: chuva, que já estava há tempo. Quem vai propor o jogo? O Juventude. Que jeito? Ele vem com tudo. O que eu preciso? Eu preciso de alguém de velocidade no contra-ataque. Então ele tirou o Biteco, porque o Biteco joga pelo lado direito e não tem velocidade, é um armador. Isso eu estou falando no 0-0. Tanto que depois ele até pôs o Biteco no jogo. Estava ganhando. O que aconteceu? Aconteceram alguns lances que não é do treinador, é de jogador do campo. Por exemplo,
Os 2 gols saíram cabeçada do número 4. Mas antes dos gols saírem, ele já tinha cabeceado 2 bolas. Cara, cabeceou uma, cabeceou 2. A terceira vai levar uma cotovelada, alguma coisa. Mas depois encostar no cara. Não pode mais deixar o homem subir. Bom, o seguinte, o Paraná, com este resultado, soma 5 pontos, 2 a menos que o líder Paysandu. Lembrando que o Paraná tem um jogo a mais, já que já antecipou aquela partida pela 4ª rodada da Série B do Campeonato E Brasileiro. se ganhasse o jogo, era líder. Pois é, seria líder. Bom, as atenções agora voltadas para o jogo de quarta-feira na Arena Independência, 9h45 da noite, contra o Galo Mineiro, Copa do Brasil. E aí, PC? Jogo dificílimo, jogo Complicado, né? super complicado. O Paraná Clube conseguiu essa vitória importante no Couto Pereira, né? E vai aqui os cumprimentos, os parabéns à torcida tricolor que atendeu o chamado da diretoria. Foi lá, como disse o Valmir, mais de 20 mil pessoas no Couto Pereira na última quarta-feira. Mas é um jogo em que o Paraná Clube vai ter que jogar muito mais do que jogou aqui na capital paranaense, jogar com inteligência, não vai poder só se defender, vai ter que ir para cima do Galo. E no Horto enfrentar o Atlético Mineiro é complicado. Não estou falando que o Paraná Clube não tem condições de administrar a vantagem que foi adquirida aqui no Couto Pereira, mas vai ter que se superar em todos os aspectos. Tem um bom elenco, a gente está vendo aí o trabalho agora inicial do Christian de Souza, né? Pelo trabalho que foi deixado ainda pelo técnico anterior, pelo Wagner Lopes, mas vai ter que se superar em todos os aspectos. É jogo dificílimo, principalmente porque lá o Atlético Mineiro, mesmo não estando atravessando uma boa fase no Campeonato Brasileiro, vem de uma derrota para o Fluminense e um empate com a Ponte Preta, na Copa do Brasil, né? Pode muito bem reverter essa situação. Tem uma agravante só, quer dizer, só uma agravante, imagina, Atlético Mineiro lá. O Atlético não ganhou da Ponte, empatou, estava perdendo e perdeu para o Paraná, que é um time de segunda divisão. Então a cobrança lá é que está... Bom, o Paraná então, quarta-feira o Galo Mineiro lá em BH, o time só volta a jogar pela Série B do Campeonato Brasileiro no dia 6 de junho, uma terça-feira contra o Londrina, 8h30 da noite lá no Estádio do Café. Vamos fazer um intervalo? Enquanto isso você continua ligando, concorrendo ao prêmio especial da Multisalvados, esse cooler aqui, cooler cheio de cerveja Polar. Para participar, é só mandar uma mensagem para o 991 97 68 47. Legal? Na sequência tem Atlético, tem Curitiba, tem Série D do Campeonato Brasileiro. A gente volta rapidinho. A Multisalvados é a mais tradicional loja de salvados em Curitiba. Produtos nacionais e importados, roupas, brinquedos, calçados, eletrodomésticos, produtos de limpeza e uma linha completa de perfumes importados com 25% de desconto. Procedência, qualidade e o melhor preço é na Multisalvados. Linha Verde, 14.004 na Vila Fani. O telefone é o 3203-8326. Multisalvados. Há 6 anos, a mais tradicional revenda de salvados de Curitiba. A Prime Odontologia valoriza o seu sorriso, tratamentos estéticos, implantes e próteses. O seu sorriso é o seu cartão de visitas. Valorize o seu sorriso, melhore a sua autoestima e viva com mais alegria. Prime Odontologia, Rua Desembargador Mota, 1499, terceiro andar, sala 302 no Batel. Telefone 3323-4897. Deixe a Prime Odontologia cuidar do seu sorriso. Bar do Pedro, comida de boteco e snooker bar. Há 34 anos, o mais tradicional ponto de encontro do Cajuru e de toda a região. Parada obrigatória para quem gosta da melhor comida de boteco de Curitiba. Especialidades da casa como pão com bolinho, dobradinha e a carne de onça. São 3 ambientes para melhor lhe servir. O primeiro salão serve além do chopp e cerveja sempre gelados, porções e pratos deliciosos. O segundo ambiente conta com espaço reservado, onde são realizados eventos para até 30 pessoas. E o terceiro é o novíssimo espaço da sinuca, com mesas de snooker e música ambiente. Bar do Pedro, comida de boteco e snooker bar no Cajuru e para toda Curitiba e região. Reservas 3226-6334. Venha você também saborear a tradicional comida típica alemã do restaurante Cantinho do Eisbein. Eisbein cozido, assado, marreco, bisteca milanesa e muito mais. Às quartas
quartas e sábados tem a deliciosa feijoada e às quintas-feiras um buffet com a comida alemã. Restaurante Cantinho do Eisbein, 30 anos de tradição na capital paranaense. Avenida dos Estados, 863, telefone 3329-5155. Um jornal tem que estar no papel impresso, na tela, na sua mão. Tem que estar onde você quiser estar. Também tem que ter atitude no envolvimento com a comunidade, no compromisso com a sociedade. Tem que estar na visão de um futuro. Informação precisa de um jornal para ganhar vida, credibilidade e peso. Se existe fato, nós escrevemos. Se existe internet, nós atualizamos. Se existe rede social, nós compartilhamos. Se existe vídeo, nós exibimos. Onde quer que você esteja, nós o acompanhamos. Jornal impresso Folha do Litoral News. www.folhadolitoral.com.br. A gente volta com o mundo do futebol, agora falando do Curitiba. Que vitória importante na Fonte Nova, 1-0 para cima do Vitória. E aí o gol com a participação de 2 jogadores que saíram do banco, né? O cruzamento do Thiago Real para a finalização do Rildo de letra. O Rildo que retornava após 77 dias se recuperando de uma fratura na mandíbula. O Rildo entrou aos 14 do segundo tempo no lugar do Neto Berolas. Valmir. Olha, esta vitória tem muito do Pachequinho. Porque normalmente quando um time está jogando fora e se aproxima da metade do segundo tempo, a ideia é não perder. Aí bota jogadores de defesa. E ele foi botando meia e atacante. Então tem muito da visão dele de buscar um resultado positivo. E também da qualidade individual, porque essa jogada do gol... Aliás, o Curitiba, ele ia passar de novo pelo mesmo problema contra o Santos. Exatamente. Porque o Fernando Miguel fez pelo menos umas 5 defesas extraordinárias. O Fernando Miguel é o goleiro do Vitória. Né? E a atuação do Pachequinho no banco fez com que entrasse jogadores do meio para frente. E o que aconteceu? Numa triangulação pelo lado direito, onde o Dodô teve participação muito, muito importante também, a bola chegou no Rildo, que fez um gol antológico, um gol raro, um gol importantíssimo. E aí o Curitiba depois soube se defender e acabou trazendo 3 pontos. E um outro detalhe desse jogo, a torcida tá pé da vida com o Petkovic. Chegou esses dias, né? Acho que foi o 3º jogo dele. Olha, eu não sei se ele vai ter vida longa lá, hein? Porque os caras estão reclamando. Mas foi ele que se escalou do técnico, porque ele era gerente, né? Isso. Ah, é? Agora pode ser que ele tire ele também. Né? Aí ele sai de gerente, sai de técnico e fica só de gerente. Agora, eu que acompanhei o Sub-23 dele aqui no Atlético, fica de gerente, Pedro. Bom, o Curitiba soma 6 pontos em 3 jogos, apenas 1 pontinho da liderança, hein, Tomás? Chega a surpreender esse início de campeonato do Curitiba? Bom, eu acho que o Curitiba se fortaleceu, né? Personalizou já no Campeonato Paranaense, nas finais contra o Atlético, e muito por conta do trabalho do Pachequinho, sim. O que chama atenção é o futebol fora de casa. O Curitiba tinha grandes dificuldades no ano passado, nos outros anos também. E já contra o Santos, o Curitiba não merecia perder mesmo, no mínimo um empate lá em Santos. Né? E tinha, praticamente encaminhava-se para a mesma situação lá na Bahia, mas o Curitiba foi muito forte, mas eu repito, um time com personalidade, que se formou fortemente já no final do Campeonato Paranaense, com os reforços. O Curitiba incorporou, como diria o Valmir Gomes, e nesse momento aí faz um campeonato muito bom, e teremos Atletiba no próximo sábado. Então, PC, 4 da tarde, o Atletiba marcado para sábado no Alto da Glória, mais emoções aí na sequência envolvendo a dupla Atletiba. Casa cheia, né? Principalmente pela campanha até agora que o Curitiba vem fazendo. Jogão, hein? E quando a imprensa... Por que sábado? Ninguém sabe. É esquema de TV, não é? Só grade da televisão. Grade da televisão. Eles pagam. Você joga para domingo, 4 horas da tarde. Para você ter uma ideia, bem rapidinho, o Atlético, por exemplo, joga o Atletiba no sábado e terça-feira volta a campo contra o Fluminense, porque terça-feira é Série A. Tem a ver com a programação do pay-per-view. Né? Agora, quando você tem a imprensa local, lá de Salvador, e escolhe o Fernando Miguel como o melhor jogador do Vitória em campo, você não tem muito o que falar em relação ao comportamento tático do Curitiba. Teve uma sequência de defesas do Fernando Miguel
que me lembrou Rodolfo Rodrigues no Santos na época. 2 e a terceira ele dá uma cortada na bola e tira. A mesma coisa. Lembrou aquela boa atuação do Rodolfo Rodrigues no Santos. Agora, esse William Matheus joga sempre assim? É bom jogador, mano. É bom jogador. É bom jogador. Quando ele chegou, o Carlinhos já foi procurando Foi Goiás. O Goiás. Mas ele joga de lateral, joga de meia direita, joga de ponta esquerda. Agora, Chico Pira, tu lembrou uma coisa que é importante aqui falar. Os primeiros jogos dele aqui no Campeonato Estadual foram comuns. Começou o Campeonato Brasileiro, começou as finais do Campeonato Paranaense. E o Campeonato Brasileiro ele fez assim. Cresceu. E agora eu tenho que dar a mão à palmatória para o Robson. Que eu digo, Robson, mas eu não sei se ele é melhor que o Carlinhos. O Robson, para um pouquinho. Espera. Deixa ele jogar para o senhor ver. Porque ele já trabalhou comigo. E de fato, o Chico Pira tem razão, ele é múltiplo. Ele vai para a direita, para a esquerda, drible. Esse jogo é bem típico de treinador que jogou bem. Exato. Porque esse negócio de jogar fora, amigo, se tiver alambrado, a torcida não entrar no campo é a mesma coisa, pô. Exatamente. PC, o recado da Unopar, PC. Opa, vamos dar o recadinho da Unopar aqui. Um abraço ao professor Rubens Fava e toda aquela turminha bacana lá da Unopar, meu caro Dorival Crispim. Olha só, você que quer fazer uma boa universidade, crescer na sua carreira e ganhar até 3 vezes mais, olha só, Unopar EAD, ensino à distância é para você, meu amigo. São mais de 30 cursos para você escolher. Tem educação física, administração, contábeis e muito mais. E as mensalidades pequenininhas, cabem no seu bolso. E olha só, a primeira mensalidade é lá embaixo, super pequena. Aproveite esse momento da Unopar, invista em você. Um profissional formado, Crispim, ganha um salário 3 vezes maior do que um não formado. Então aproveite esta oportunidade. A Unopar é para você que quer ensino de qualidade, aula presencial 1 vez por semana. É para você que quer estudar na melhor e na maior universidade de ensino à distância do Brasil. O material didático é totalmente gratuito, né? Então, ó, material didático de grátis para você. Agende o seu vestibular, acesse o site www.unoparead.com.br. A Unopar fica na Alameda Doutor Muricy 380, no centro, a 1 quadra da Praça Rui Barbosa. O telefone está aí na tua telinha, 3244-991. E tem Unopar também lá em Campo Largo, onde o Valmir Gomes jogou no Internacional, rapaziada. Rua Marechal Deodoro 363, no centro de Campo Largo. O telefone lá é o 3032-2858. Um abraço ao Rubens Fava e toda aquela turminha bacana lá da Unopar, Crispim. Muito bem, vamos fazer mais um intervalo, ó. Você continua participando, o telefone para você mandar as mensagens, 991-97-6847, valendo o cooler bonito, oferecimento especial da Multisalvados, que fica ali na linha verde, né, Tomás? É bem facinho, né? Na Vila Fani, em frente à Casa China. Ah, é? Em frente à Casa China. Sábado eu fui lá, mas tem um estoque de... Bacana, né? Puxa vida, muito legal. Coisa Estivemos lá, o Tomás fez uma pequena comprinha. Ah, é? Esse tinha café, tinha lá e a gente não sabia que tinha café. Pois é. Então, ó, o cooler com cerveja polar para você levar. É só mandar a mensagem aqui para o telefone que está no seu vídeo. O intervalo, na sequência, tem o Atlético, o empate. O Atlético jogou muito bem, mas ficou no empate 1-1 com o Flamengo, com direito à rede furada e tudo. A gente volta já já. Venha você também saborear a tradicional comida típica alemã do restaurante Cantinho do Eisbein. Eisbein cozido, assado, marreco, bisteca milanesa e muito mais. Às quartas e sábados tem a deliciosa feijoada e às quintas-feiras um buffet com a comida alemã. Restaurante Cantinho do Eisbein, 30 anos de tradição na capital paranaense. Avenida dos Estados, 863, telefone 3329-5155. A Multisalvados é a mais tradicional loja de salvados em Curitiba. Produtos nacionais e importados, roupas, brinquedos, calçados, eletrodomésticos, produtos de limpeza e uma linha completa de perfumes importados com 25% de desconto. Procedência, qualidade e o melhor preço é na Multisalvados. Linha Verde, 14.004 na Vila Fani. O telefone é o 3203-8326. Multisalvados
Salvados. Há 6 anos, a mais tradicional revenda de salvados de Curitiba. A Prime Odontologia valoriza o seu sorriso, tratamentos estéticos, implantes e próteses. O seu sorriso é o seu cartão de visitas. Valorize o seu sorriso, melhore a sua autoestima e viva com mais alegria. Prime Odontologia, Rua Desembargador Mota, 1499, terceiro andar, sala 302 no Batel. Telefone 3323-4897. Deixe a Prime Odontologia cuidar do seu sorriso. Um jornal tem que estar no papel impresso, na tela, na sua mão. Tem que estar onde você quiser estar. Também tem que ter atitude no envolvimento com a comunidade, no compromisso com a sociedade. Tem que estar na visão de um futuro. Informação precisa de um jornal para ganhar vida, credibilidade e peso. Se existe fato, nós escrevemos. Se existe internet, nós atualizamos. Se existe rede social, nós compartilhamos. Se existe vídeo, nós exibimos. Onde quer que você esteja, nós o acompanhamos. Jornal impresso Folha do Litoral News. www.folhadolitoral.com.br. Bar do Pedro, comida de boteco e snooker bar. Há 34 anos, o mais tradicional ponto de encontro do Cajuru e de toda a região. Parada obrigatória para quem gosta da melhor comida de boteco de Curitiba. Especialidades da casa como pão com bolinho, dobradinha e a carne de onça. São 3 ambientes para melhor lhe servir. O primeiro salão serve além do chopp e cerveja sempre gelados, porções e pratos deliciosos. O segundo ambiente conta com espaço reservado, onde são realizados eventos para até 30 pessoas. E o terceiro é o novíssimo espaço da sinuca, com mesas de snooker e música ambiente. Bar do Pedro, comida de boteco e snooker bar no Cajuru e para toda Curitiba e região. Reservas 3226-6334. A gente volta com o mundo do futebol. Daqui a pouquinho tem uma entrevista imperdível com Saulo Tigre, o maior goleador do Paraná Clube em todos os tempos. Levamos o Saulo lá no Bar do Pedro, como também levamos o Roberto Costa, né, Tomás? Isso. E aí a entrevista foi simplesmente sensacional. Uma das passagens da entrevista do Saulo, ele fala do dia em que Armado Sicupira, com 3 oitão, foi ao Couto Pereira cobrar o salário do saudoso presidente Evangelino da Costa Neves. Olha que situação, hein, Romero? Não foi o primeiro. Não foi. O Toninho português. O Antoninho quebrou o escritório do ex-presidente. Então, essa uma das histórias que o Saulo contou lá no Bar do Pedro, que fica no bairro do Cajuru, na rua Aracaju, né? Exatamente, 830. Vamos lá, o Atlético empate com o Flamengo, 1-1 na Arena. Primeiro tempo do Atlético foi muito bom, mas o time carioca fez 1-0, cruzamento do Pará. Não foi gol? Não? Não, saiu para fora. Não, mas entrou e saiu, olha lá. Opa! Foi-se a rede. Gol do Mancoejo de cabeça. Aliás, que molezinha, né? Onde estavam Thiago Heleno e Paulo André? Gol igualzinho do Grêmio. O primeiro gol, aliás, o segundo gol do Grêmio do Barrios. E aí o empate do Atlético, Thiago Heleno, o general. Aí não deu pro... Muito em cima, né? Muito em cima, né? Muralha, né? Muralha foi... Essa bola quando quica fica muito difícil pro goleiro. Né? Sicupira, sua avaliação do Atlético, alguma mudança em relação ao comando do Paulo Autuori, agora com o Eduardo Batista? Muita mudança. Muita mudança, a liberdade dos laterais, trabalho dos jogadores de meio, o Otávio e o Rosseto, não ficaram naquela mesmice, muito mais perto da defesa do que do ataque. Aí o que aconteceu? A melhor partida do Grafite, embora não tenha feito gol no time, o Pablo veio trabalhar pro meio, rendeu muito mais do que quando ele fica parado lá. Eu gostei muito do time. Eu acho que com 20 dias o Atlético vai surpreender muita gente. O PC, e o Grafite? Expectativa de melhora do Grafite? Eu achei que ele jogou bem. Ele foi bem. Eu achei que ele jogou bem e gostei que a torcida o aplaudiu quando ele saiu. Grafitão, o negócio é o seguinte: uma sexta-feira, um banhozinho, né? De 7 ervas. Falei na transmissão, estava queimar uma fundanga no chão, derramar uma marafa pro santo, sal grosso, bater um tambor, porque não pode. O homem fez tudo certinho e a bola não entrou. Então isso é situação, é momento. Da maneira como ele perdeu, outros poderiam perder também. O Eduardo deu uma explicação. Essa aí, ó.
O Grafite não fez pré-temporada. Quer dizer, o cara já com 38, né? Fez pouca pré-temporada, então ele não está no ritmo dos outros. Mas eu acho que... E olha, uma coisa, o carinho que os jogadores tratam o Grafite, ele deve ser assim uma pessoa maravilhosa no contexto. No elenco. E essa defesa aí? Que é isso, hein? Eu estava atrás do gol, eu vi a bola entrando, né? E estava 1-0, hein? Nessa jogada do Paulo Guerreiro, o Everton chegou inclusive a bater na trave. Ó, é o seguinte, a última vitória do Flamengo aqui em Curitiba pelo Campeonato Brasileiro foi em 1974, 2-1 para o time carioca. De lá para cá, não mais. O Flamengo até venceu um jogo na Arena, 1-0, gol do Ronaldinho Gaúcho. Sul-Americana, Só né? que esse jogo foi pela Sul-Americana. Então, 2011. Então são 43 anos sem vitória do Flamengo para cima do Atlético em Curitiba pelo Campeonato Brasileiro. Eu faço coro com o Sicupira. O Atlético foi diferente nesse jogo, sabe? Inclusive teve um detalhe que me chamou a atenção, até de marcar a saída do adversário, né? O que não acontecia. Marcação alta, se diz na nova nomenclatura. Minutagem. Minutagem. Eu acho que se derem tempo para o Eduardo Batista, tenho convicção que vão dar, porque o Paulo Autuori falou sobre isso naquela coletiva, né? O Atlético vai melhorar e muito, tanto no Campeonato Brasileiro, como a sua participação na Copa do Brasil. Joga a quarta já, né? O Atlético joga a quarta Copa do Brasil, Atletiba sábado, Fluminense. Quarta. Quarta agora, depois de amanhã. Não, o Atlético joga terça. Não, Atlético e Santa Cruz quarta-feira. Quarta agora com Copa do Brasil, sábado Atletiba e na terça Fluminense. Em 9 dias, 4 jogos. E 3 competições diferentes. Enfim, esse jogo de 74 eu que fiz o gol do Atlético, no 2-1. Parabéns, esse Lupira. 2-1, o Zico estava começando, ele fez E o Paulinho, os gols do Flamengo. Paulinho Zico. fez outro Esse jogo gol. foi no Couto Pereira? Couto Pereira esse jogo? Couto Pereira. Couto Pereira, né? Pereira. Por isso é que o Flamengo não ganha na Arena Campeonato Brasileiro faz um tempão. Porque foi Não no podia Couto ter Pereira. É. perdido esse jogo de 74. 43 anos. Não ganhamos, né, Crispim? Exatamente. Bom, Lembra de alguns companheiros teus desse jogo? Desse time. 74? Tava a maioria. Sérgio Lopes, Nilson. Ladinho. O Ladinho. O Ladinho fez gol. O Ladinho fez um outro gol. Nós ganhamos de 1-0 deles. Mas Ladinho, Nilton Batata, tava esse povo todo. Putz, era um time. Bom, próximo jogo do Atlético, o Atletiba, sábado, 4 da tarde, no Couto Pereira. Ele sempre chega com histórias, ele sempre resgata momentos importantes do nosso futebol. Ayrton Batista, o nosso Tusquinha, né, PC? Chegando com mais uma história. Qual será a história de hoje, hein, Tusca? Olha, Crispim, hoje a história é sobre o Flamengo que empatou com o Atlético na Arena da Baixada. Mas não é sobre o Flamengo de agora. É uma história sobre o rubro-negro carioca nos anos 50. O escritor José Lins do Rego, autor do clássico Menino de Engenho, livro, romance que virou até filme, foi diretor do time carioca naquela ocasião. Era ferrenho flamenguista e não gostava de jogador que não suava a camisa dentro de campo. Chegou a ponto de, após uma derrota do Flamengo, o José Lins foi ao vestiário consolar jogadores, falar que perder era do jogo, acontecia, mas quando chegou perto de um atleta que estava com a camisa sem nenhuma gota de suor, Zé Lins do Rego não teve dúvidas. Arrancou a camisa e tacou fogo no uniforme do manto sagrado rubro-negro dentro do vestiário. Pôs fogo na camisa do Flamengo, o autor de Menino de Engenho, indignado com o atleta que não havia suado a camisa vermelha e preta da Gávea. Esse é o Tusca, Valmir Gomes. Que pesquisador, hein? Cada história que ele conta, cada história que ele vai atrás, impressionante. Pega lá do fundo da Arca do Noé e traz uma história. Muito bem. Sábado estivemos na Sociedade 25 de Maio, fomos muito bem recebidos. E que conversa boa, né, PC? Papo gostoso, chopp do bom e do melhor, aquela carne de onça sensacional. 65 anos da Sociedade 25 de Maio. Parabéns ao Jefferson Burbella, ao nosso Burba, que é o presidente, o Gercinho, que foi zagueiro do Ipiranga, joguei com o Gercinho, é o vice-presidente. Um abraço para o seu Flávio, para o Ivo, para o Pedro Tarum, toda aquela turma bacana que estava lá, o Cleiton Gabardo, o seu Ivo Durigo estava lá, grande Durigo, o seu Boninho,
Boninho. Se o Boninho jogou no Vasco da Gama, rapaz. Amigo do Sicupira, o Boninho. Mora perto onde eu jogo dominó lá. E teve premiação, né? Teve premiação. Pessoal bom de bocha. Pessoal que ganhou o torneio dos 65 anos da Sociedade 25 de Maio na Bocha, a tradicionalíssima Sociedade 25 de Maio, foram premiados lá também, muito bacana, toda aquela moçada legal batendo um papo com a gente, então a gente esteve lá, aproveitou esse bom momento da Sociedade 25 de Maio, parabéns ao Burba e toda aquela turma bacana, o Glaucio, todo aquele pessoal. É especial, né? Eles jogam de pantufa. De pantufa. Ah, claro. De pantufa. Faltou o Simar Bolicenho lá na sala. Ele joga bem, ele é bom. O tio dele é craque. Tava lá, né? O tio do Simar estava lá. O Simar estava no Londrina. Eles jogam de pantufa para não estragar a quadra. De gesso, a quadra de gesso. Sensacional. Aliás, hein, Tomás, estamos abertos aqui para esse tipo de convite, né? Certamente. Sem problema nenhum. Eu fui homenageado lá, porque eu peguei a faixa e fui colocar num dos campeões. E colocou na cabeça. Quase que eu coloquei no outro lado, na ponta cabeça do cara de campeão. Eu nunca vestiu família. Vamos fazer mais um intervalo? Pode ser, Tomás? Enquanto isso, você continua ligando aí para o 991 97 6847 para concorrer. Olha aqui, ó, o cooler, presentaço especial da Multi Salvados, que fica ali na linha verde, o cooler que vem com cerveja polar. Legal? Na sequência, fique ligado. Saulo, o Tigre, o maior goleador da Vila Capanema, contando histórias que até Deus duvida. É logo na sequência, fique ligado. A Multisalvados é a mais tradicional loja de salvados em Curitiba. Produtos nacionais e importados, roupas, brinquedos, calçados, eletrodomésticos, produtos de limpeza e uma linha completa de perfumes importados com 25% de desconto. Procedência, qualidade e o melhor preço é na Multisalvados. Linha Verde, 14.004 na Vila Fani. O telefone é o 3203-8326. Multisalvados. Há 6 anos, a mais tradicional revenda de salvados de Curitiba. Venha você também saborear a tradicional comida típica alemã do restaurante Cantinho do Eisbein. Eisbein cozido, assado, marreco, bisteca milanesa e muito mais. Às quartas e sábados tem a deliciosa feijoada e às quintas-feiras um buffet com a comida alemã. Restaurante Cantinho do Eisbein, 30 anos de tradição na capital paranaense. Avenida dos Estados, 863, telefone 3329-5155. A Prime Odontologia valoriza o seu sorriso, tratamentos estéticos, implantes e próteses. O seu sorriso é o seu cartão de visitas. Valorize o seu sorriso, melhore a sua autoestima e viva com mais alegria. Prime Odontologia, Rua Desembargador Mota, 1499, terceiro andar, sala 302 no Batel. Telefone 3323-4897. Deixe a Prime Odontologia cuidar do seu sorriso. A gente volta com o mundo do futebol, vamos pagando alguns gols que ficamos devendo. A vitória do Londrina, 3-1 para cima da Luverdense. Primeira vitória do Tubarão na Série B do Campeonato Brasileiro, o jogo disputado lá no Estádio do Café. 32 minutos do primeiro tempo, a jogada do Arthur para Jonatas Belusso. Esse jogador atuava em Santa Catarina, né? Isso, foi artilheiro do Campeonato Catarinense e jogava no Brusque, né? Tinha uma informação que o Atlético chegou a ter interesse nesse jogador, o próprio Paraná Clube, mas ele acabou acertando com Londrina. E aí, 13 do segundo tempo, o Eric empata para o time do Mato Grosso. 1-1. E pouca gente no Estádio do Café. Olha só, vazio, né? Como sempre, né? Você é contra o Londrina mesmo, hein? Como não, sempre. É que se tivesse jogo do Corinthians e do Palmeiras, estava lotado, né? Que isso. Já contra o Londrina, já jogo do Londrina. Aí, 2 minutos depois, o Jonatas Belusso recebe do Arthur de novo. Golaço. Categoria, quem sabe, hein? Gol de quem sabe. 2-1. A metida de bola também. E o Belusso foi expulso por reclamação. Aí mesmo com o jogador a menos, o Londrina chegou ao terceiro gol, 43 minutos do segundo tempo, no contra-ataque, gol do Marcinho. Ele tem 21 anos, jogador revelado na base. Londrina que volta a atuar pela Série B do Campeonato Brasileiro contra o Ceará, lá em Fortaleza, sexta-feira. Não é contra o Paraná? O Paraná, né? Contra o Paraná.
A próxima. Não, que o Paraná já jogou, antecipou o jogo com o Goiás. Você é inscrito ali naquele papel, cara. Não, o Paraná já antecipou o jogo contra o Goiás, venceu, o Londrina joga e depois Londrina tem que pega no dia Londrina tem que completar a quarta rodada para daí jogar com o Paraná. O Paraná já jogou a quarta rodada. É que o Tomás é tão contra o Londrina, ele já muda até o jogo. Ele quer mudar até o adversário. Fui eu que mudei, foi o patrão aqui, meu. Então, disse bem, o patrão, né? Ele é patrão só para você. Então, o jogo é sexta-feira em Fortaleza contra o Ceará, o próximo compromisso do Londrina. Bom, mostramos os gols da Série B, a vitória do Londrina, agora a Série D do Campeonato Brasileiro. O Foz empatou com o Novo Hamburgo, campeão gaúcho de 2017, Valmir. Mas não com o campeão gaúcho. Ah, mas é o Novo Hamburgo. Não, mas o Novo Hamburgo. A história vai dizendo Novo Hamburgo. Mas o Novo Hamburgo perdeu 8 jogadores. Azar do Novo Hamburgo, né? 8 jogadores. Então é outro time. É outro time. Então tá bom. O Operário foi a Rio Grande, perdeu para o São Paulo por 1-0, gol marcado pelo Júlio Abu. 22 minutos do segundo tempo. Ó, escanteio cobrado e o Júlio Abu. A situação desse grupo, a mesma situação do grupo do Foz. O Brusque tem 3, o São Paulo tem 3, o Operário 3, o 15 de Piracicaba também 3 pontos. Em 2 jogos disputados até agora. Domingo, o Operário recebe o 15 de Piracicaba às 13h30 da tarde no estádio Germano Krieger. E o Operário estava quase um ano sem perder, Valmir. Sabe que eu sou capaz de ver esse jogo. Eu gosto muito do Operário, torço para o Operário subir, sabe? E como não vai ter, muito provavelmente não vai ter jogo aqui, né? Porque vai ter o Atletiba no sábado. Então eu sou capaz de ir até Ponta Grossa, comer um churrasco. Não, ir lá no Micules? No Micules. Ir lá, almoçar lá no Micules, na Gôndola e depois ver o jogo. Leva então, você que o PC está sem compromisso no sábado, viu, Valmir? Então o Operário brigando aí por 2 acessos. Domingo, né? É no domingo, exatamente. Né? 2 acessos, né? Na Série D e na segunda divisão do Campeonato Paranaense. Bom, também pela Série D, pelo grupo A17, o PSTC recebeu o Ituano e venceu o jogo. 2-1, Fernando fez 1-0 para o time de Cornélio Procópio. Aí fala, não, futebol de São Paulo. Aí, ó, ou o time é outro também, o Ituano, Valmir? É outro também. É outro também. É outro também. Aí o Jô fazendo 2-0. Muitos jogadores do Ituano vêm jogar aqui no Guarani de Palhoça, treinado pelo Ramírez, para disputar a segunda divisão do Catarinense. Bom, o PSTC fez 2-0. Aí o Bassani, ó, cobrando falta, e o gol do Matheus, zagueirão. Final 2-1 para o PSTC. Nesse grupo aí, o 17, São José 3, PSTC 3, Ituano 3, Metropolitano de Santa Catarina também 3 pontos. Ou seja, muito equilíbrio. O PSTC recebe o São José em casa no próximo domingo. São José lá de Porto Alegre? Claro. O Zequinha. Meu time, Esporte Clube São José, de outubro de 1913. Clube centenário do futebol gaúcho. Vamos com o Saulo, o Tigre. Então é o seguinte, na quinta-feira passada estivemos, para variar, lá no Bar do Pedro, né? Sensacional o atendimento, música boa, comida legal. E o nosso entrevistado foi Saulo, o maior artilheiro da história do Paraná Clube. Conferindo. Olha aqui, ó, eu não sei por que eu gosto tanto desse tipo de ambiente, né? Principalmente aqui no Bar do Pedro. Música boa, você ouvindo de fundo, comida boa, cerveja polar, que depois da entrevista nós vamos tomar, e um convidado muito especial, hein, Valmir Gomes? O cara simplesmente fez 106 gols com a camisa do Paraná, o maior artilheiro da história do tricolor. Saulo de Freitas, tudo bem, Saulo? E aí? Tudo bem, boa noite, é um prazer estar falando com você, com o Valmir. Olha, Crispim, realmente você falou uma coisa muito importante, o bar é sensacional, muito gostoso, uma música muito gostosa, mas o prazer maior é estar ao lado de Valmir e do Crispim, pessoas do meu passado, quando eu joguei futebol, e sempre me trataram com muito carinho, isso para mim é muito especial. Foi recíproco também, né, Valmir? É verdade, hoje é uma noite para mim que gosto de futebol, que sou amante do futebol, especial, porque o Saulo foi um daqueles craques que enobreceram a arte de jogar futebol. E hoje, depois de muitos anos, eu estou aqui do lado dele, ele que é o maior artilheiro
história do futebol brasileiro. Saulo, como é que foi o começo? Você nasceu para ser goleador? Já de molequinho você já era um fominha e finalizava mesmo? Como é que era? Olha, desde novo, né? É que na minha época, você tinha o prazer de jogar futebol. E a brincadeira da criança era o futebol. Era a bola. Então, você ia para o campo às 8 da manhã e voltava às 4 da tarde. E o centroavante, ele nasce para fazer gol. Eu nasci para fazer gol. E o jogador, quando é trabalhado nas ruas, nos campos de pelada, ele se transforma num grande profissional. Depois que consegue o seu objetivo, que é se profissionalizar. Ele vai ter um potencial enorme, com qualidade técnica, com finalização, coisa que poucos jogadores de hoje têm. Antes do Valmir, Saulo, você fez 106 gols com a camisa do Paraná. Algum em especial na sua memória? Não? Eu me lembro daquele que você mesmo caído, controlou a bola e ainda fez o gol. Olha, tem vários gols que eu acho especial, né? Salvador. Eu fiz muitos gols nos clássicos, contra Curitiba, contra o Atlético, e nunca também menosprezei nenhuma das duas equipes. Sempre respeitei a instituição. O gol mais especial que eu tenho mesmo, assim, da minha memória, é de 92, onde eu tive a felicidade de dar o título ao Paraná Clube. E uma pessoa que eu tinha muito carinho, que foi o meu treinador, que é o Tacílio Gonçalves, que eu não tinha como treinador, e sim como um pai. Saulo, quem foi o maior companheiro que você teve como atacante? Olha, na verdade, sendo bem sincero em termos de qualidade técnica e de fundamento, ele veio depois que o Paraná já tinha uma equipe formada, que foi o Carlinhos Sabiá, né? Um excelente jogador, uma pessoa excepcional e que tinha um fundamento excepcional nos seus cruzamentos. E era um atleta experiente e que conversava muito comigo, e por isso nós conseguimos nos dar bem. Mas também tive o Maurílio como companheiro, Adoilson, eu tive o Serginho. Na verdade, o Paraná, naquela ocasião, era uma equipe bem formada, tanto tecnicamente quanto taticamente, porque nós tínhamos um excelente treinador, que era o Tacílio, e tínhamos jogadores que não só corriam, jogadores que pensavam para jogar. Por isso, eu fiz 106 gols. Não foi só por mim, porque nós éramos uma equipe bem ofensiva e com qualidade técnica e com muita inteligência. Saulo, você tinha uma personalidade muito forte, né? E ainda tem. Esse detalhe mais ajudou ou mais te atrapalhou no futebol? Mais me atrapalhou. Mas se você parar para pensar também, naquela época, era um marketing que a gente tinha para fazer, para realizar bons contratos. É um exemplo. É um exemplo, entendeu? Mas hoje mudou bastante, os jogadores têm mais consciência na hora de falar. Mas eu também não me arrependo de nada que eu fiz, não. Porque se fosse outro, hoje eu faria o mesmo. Porque o futebol ficou muito chato. O futebol precisa de coisas boas, de alegria. Futebol é folclore, futebol é do povo. Então hoje eu não posso falar para você, Crispim, que eu vou meter gol na sua equipe, que eu estou sendo arrogante. Acho isso uma bobeira. O futebol, ele é do povo. O povo vai no campo, o torcedor vai ao campo para ver gol. Gol e muitos gols bonitos. É que nós estamos precisando hoje. Esquecer um pouco a tática e jogar para frente em busca do gol. Porque o torcedor paga para ver espetáculo. Pois eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa curta passagem pelo Curitiba. Olha, na verdade, quando eu fui para o Curitiba, eu fui por causa do Tacílio. Porque eu estava bem no Paraná. Eu quis ajudar o Tacílio a tirar o Curitiba da segunda divisão e levar a primeira. Só que, infelizmente, eu estava com um problema de contusão e não pude render o suficiente que o torcedor esperava. E foi muito curto também. Eu acho que se eu tivesse ficado mais tempo, eu teria sido mais feliz do Curitiba. Saulo, tem uma história que contam nos bastidores do futebol que você era para ter vindo para o Curitiba e acabou vindo para o Paraná. Conta essa história para os nossos telespectadores.
Curitiba me procurou. Era o presidente, se eu não me engano, era o Jacomel. Jacomel era o presidente. Era o presidente do Curitiba. Eu até fui lá, conversei com o presidente do Atlético, que eu queria vir para o Curitiba, que eu sabia que já havia sido campeão brasileiro, tinha uma grande equipe, mas infelizmente o presidente não quis me liberar, porque eu era o reserva imediato do Gerson. Mas passaram 2, 3 meses depois, eu resolvi sair eu mesmo, porque o Gerson estava bem e naquela ocasião eu tinha 21 anos, eu queria jogar. E o futebol eu gostava de exercer a profissão. Então eu vim para o Paraná, vim para jogar e graças a Deus a escolha foi boa. Porque eu fiz muitos gols e dei muita alegria à torcida do Paraná, mas também poderia ter sido a do Curitiba. Pois é, e quando você passou pelo Curitiba, você tinha que idade? Eu tinha 26 anos. 26 anos. Já estava começando a ficar maduro. Só que o Saulo me contou uma história, Valmir, do Curitiba, espetacular. Parece que deram uma atrasada no salário lá, né, Saulo? É verdade. Deram uma atrasada no salário. Aí o Saulo um dia foi cobrar o que ele tinha de direito. Aí parece que o homem se escondeu, Valmir. Aí o Saulo teve que tomar uma providência não muito comum, né, Saulo? Eu era meio louco, né, naquela ocasião. Ele pegou um revólver, fazer a cobrança do pagamento atrasado. Eu peguei o revólver, fui cobrar Evangelino. Ele tinha pagado o balão e o Pachiquinho e não me pagou. Não, isso tá errado. Aí eu fui lá cobrar dele, mas só que ele saiu pelo fundo e foi embora. Também não recebi, não. Fiquei sem receber. As histórias do futebol. As histórias do futebol. Você conversou com o Evangelino depois disso? Não? Conversei, tinha amizade com ele, o falecido Evangelino. Era uma pessoa excepcional. É que na hora você tá a ansiedade, você tá meio bravo, e você acaba fazendo loucura. Mas se fosse hoje eu não faria. A cabeça hoje mais madura. É diferente hoje, né? Sua carreira de treinador. Veja bem, eu vou danado no Rio Branco também, né? Vou ser sincero para você. Primeiro eu vou explicar o que eu tive. Na verdade eu tive a miocardite, né? Não foi infarto, não. As minhas artérias, elas estão limpinhas, tá tudo tranquilo. Explica pra gente o que é isso. Miocardite é uma inflamação no músculo do coração, que a médica me explicou, né? É devido a uma bactéria, porque eu tinha feito a cirurgia dentária e ela acabou descendo e causando a inflamação na válvula do coração, no músculo do coração. Mas graças a Deus não foi infarto. Eu estou muito feliz, estou voltando a levar uma vida normal, que é o mais importante. Mas eu vou ser bem sincero para vocês, eu só fui ser treinador porque era no Rio Branco, que eu tenho um carinho enorme pelo Rio Branco. Eu nunca me preocupei em ser treinador, sou muito inteligente para exercer a profissão, mas eu tenho um pensamento assim, eu nunca vou brigar com o diretor de futebol nem nada, para mandar no clube, mas eu gosto de comandar dentro do campo. E o futebol, infelizmente, não deixa você fazer isso. Você pensa em dar sequência a partir de agora, recuperado? Olha, primeiro eu vou cuidar da minha saúde. E depois sim eu vou pensar no que eu vou fazer. Não gosto muito da função, não vou mentir. Mas quando eu estou lá trabalhando, eu faço com um profissionalismo enorme. Saulo, já que você tocou nesse assunto, tem muito jogador preguiçoso hoje, não? Tem. Tem, né? Jogador celular, né? Jogador celular. Muito boa essa. Jogador celular. Ele acaba o treino e já sai com o celular para o vestiário. Porque não fazem fundamento, não treina cabeceio, não treina a perna esquerda, não treina a perna direita. Quando você é canhoto, você tem que treinar a direita. Você é destro, você tem que treinar a canhota. Hoje eles não fazem mais isso. Por isso, a dificuldade que nós estamos tendo no Brasil. Os jogadores não sabem cabecear, dificuldade para chegar na linha de fundo e cruzar, e com muita dificuldade de fazer gol, porque não tem a visão que os centroavantes tinham. Eu falei com o Valmir há pouco tempo que eles estão querendo acabar com o centroavante. Não faça essa loucura. Estão acabando, né? Porque o nosso futebol não pode querer copiar a Europa. Nós temos a nossa cultura e é com ela que nós vamos ser campeões. Por que tem que copiar a gente, pô? Não, mas ela já copia. O Guardiola falou na entrevista dele que ele copiava o futebol brasileiro. E nós estamos falando que a Europa faz um futebol melhor que o brasileiro.
melhores atletas. Isso é verdade. Mas o futebol melhor jogado é no Brasil. Saulo, não sei se você concorda. O Renato, eu até nem gosto muito do Renato Gaúcho, mas olha, ele deu uma entrevista. Mas eu gosto, ele foi campeão do mundo com o Grêmio. Tá bom, você tem seus motivos, né? Mas assim, ele disse, ó, quem conhece de futebol conhece, quem não conhece tem que fazer curso. O que você acha? Hoje o cara sai do Brasil, vai para a Europa, tira uma foto com o Guardiola, passa uma semana lá e chega aqui dizendo que agora eu sei futebol. Pra ser sincero, ninguém vai fazer curso não. Eles vão lá para ver os amigos deles que estão lá, ficam uma semana e depois voltam. Porque o futebol nunca mudou. Pois é. O futebol sempre é o mesmo. O Rogério Ceni fez curso, olha aí, ó. Isso representa muito pouco. Eu fiquei 8 anos longe do futebol e fui jogar contra o Curitiba, o Rio Branco, uma equipe de garoto, de guri, e eu joguei de igual para igual com o Curitiba e treinei 2 dias. Então, acho que sim, mudou a velocidade, mudou a parte mais tática, mas a essência do futebol é mesmo. Principalmente do futebol brasileiro, o Piazza disse pra gente, né? Isso está no DNA do jogador brasileiro, né? Veja bem, nós estávamos discutindo, eu, Valmir, o Roberto Costa, o quê? Centroavante não treina, não. Ele nasce. Eu nasci fazendo gol. Dom, né? É dom. Então é o seguinte, errado é aqueles que querem acabar com o centroavante. Veja bem, nós atrasamos o nosso futebol em 15 anos, 20 anos, jogando no 3-6-1, 3-5-2. Acabamos com os laterais e com nossos meios. Graças a Deus, agora estamos recuperando. Então não queira também acabar com o centroavante, que vocês não vão conseguir. O nosso futebol é o melhor do mundo. Pelo amor de Deus. Não dê ênfase só à tática. Vamos jogar um futebol bonito, que aí nós vamos levar o torcedor a campo. Até porque, Saulo, a individualidade, o improviso, acaba superando qualquer esquema, né? Um centroavante bom lá, tipo o Saulo, dentro da área, não arrebenta qualquer esquema? Olha, eu e o Adoilson, nós conversávamos bastante. Quando tem uma falta perto da área, não existe esquema tático com a falta. Aí o cara vai lá e faz o gol e acabou. É isso aí. E outra? Aí é a qualidade individual. É qualidade individual. E outra coisa, você pega um jogador igual o Neymar. O meu time tá fechadinho. Ele dribla 2, acabou a tática, porque tem que desgarrar para marcar. Então a tática não é mais importante do que o não é o mais importante do que o talento. Isso, na minha opinião. Cada um tem a sua. Até porque nenhum esquema tático no mundo vai funcionar se não tiver um jogador de qualidade. Nenhum. É só você pegar o Guardiola e pôr no Rio Branco, né, Valmir? Aí não vai funcionar. Não vai funcionar. Eu acho assim, o futebol, ele é para ser jogado e com qualidade técnica. Não é para... nós criamos volante de brucutu há uns anos atrás. Graças a Deus está mudando, né? Espero que para melhor. O futebol paranaense tem duas... Hoje o Paraná está um pouco embaixo, mas tem duas boas equipes de tradição, que é o Curitiba, campeão brasileiro, e Atlético. Tem grandes torcidas. Só que nós precisamos fazer uns times melhor para quê? Para que o futebol consiga, as duas equipes consigam ser campeã brasileira, bicampeã, campeã da Copa do Brasil, para o nosso futebol crescer e nós ser mais barrista, um ajudar o outro, ao invés de brigar e discutir. É isso aí, passaríamos a noite falando de futebol com quem sabe. Saulo de Freitas, o maior artilheiro da história do Paraná Clube. É isso, né, Valmir? É diferente conversar com quem sabe, né? Eu assino embaixo. Tá certo? Então agora é o seguinte, vamos para uma comidinha especial, vamos tomar a nossa cerveja polar e o Saulo fica com a gente. Fora das câmeras, o Saulo continua falando de futebol aqui com a gente. Abraço. Bar do Pedro, hein? Cajuru. Muito bem, estamos chegando ao final do programa. Que entrevista, hein, Valmir? Não, o Saulo é bom no campo e bom fora do campo dando entrevistas. Parabéns, Saulo. E para quem de repente perdeu, para você que está chegando agora, vamos divulgar essa entrevista aí nas nossas redes sociais, tá certo? Valeu, desculpa. Grande abraço. Hoje foi embalado esse Cupira.
Com certeza. Valeu, PC. Até semana que vem, rapaziada. Tomás, o homem que é contra o Londrina. E o Cascavel também. É, né? Grande abraço. E ele assina embaixo ainda, o cara de pau. Valeu, Eu vou trabalhar lá não, né? Um abraço, até a próxima. Ó, Deus é o quiser. seguinte, o programa está terminando, você continua participando. Olha aí, 991 97 68 47 para você levar para casa o cooler especial presentaço da Multi Salvados com cerveja Polar. Legal? A gente se vê. Um abraço.